1º de maio de 2015. O Gazeta Esportiva de hoje está campeoníssimo. Em São Paulo, o Verdão faz jogo duro, mas na 7ª final seguida, o Santos leva nos pênaltis a taça do estadual. No Rio, o Maracanã recebe o maior público do ano no Brasil para ver o Vasco campeão carioca em cima do Botafogo. Com gol irregular, Galo bate a Caldense e é o dono de Minas em 2015. E não para por aí. Tem os campeões de norte a sul do país fazendo a festa das torcidas. E ainda, campeão Floyd Mayweather vence Manny Pacquiao por pontos e se mantém invicto. E os medalhistas brasileiros na Copa do Mundo de Ginástica. Toca pra cá, boa noite Santista, saudações ao meu câmera Billy, que é Santista, tá todo feliz, o Pascoal corintiano também está feliz. Bom, a decisão do Paulistão 2015 teve emoção até o último instante, mas deu Santos nas cobranças de pênaltis, eu estava achando que ia dar Santos mesmo. O saldo que fica para as duas equipes é muito bom, já que o Verdão conseguiu chegar à decisão poucos meses depois de lutar contra o rebaixamento com uma equipe toda remontada. Então é bacana para o Palmeiras, né? Já o Santos conseguiu deixar os problemas financeiros fora de campo e numa mescla de jogadores jovens e experientes, chegou à 7ª decisão consecutiva e ao 21º título. Veja a decisão em detalhes nas reportagens de Osmar Garrafa e Alexandre Silvestre. A baleinha, a bocanha, a taça. O baleião traz para casa os que a conquistariam. A energia da torcida na chegada do Santos à Vila Belmiro certamente passa pela lataria que separa fãs de ídolos dentro do ônibus. Todos descem. Robinho faz charme. É o último a aparecer. Iria jogar. Como Valdívia, ou melhor, mais do que Valdívia. A faixa no peito do Santista na arquibancada antecipa o fato. 15 mil pessoas lotam o Urbano Caldeira. Tudo preto e branco, exceto por aquele cantinho alviverde. O Peixe sobe primeiro. O Palmeiras, cadê o Palmeiras? Atrasado, não participa de boa parte da execução do hino nacional. O Mago conversa com o além. Robinho com a massa. Inspirado, o rei das pedaladas não espera para atacar. Valdívia também ataca o adversário e... Leandro Pereira é bloqueado legalmente. Ricardo Oliveira erra o alvo. Robinho, olha ele aí de novo, levantando o público, assim como o Giovânio. Juiz pressionado, teria trabalho. Tem nervosinho no pedaço. Dudu discute com o zagueiro do Santos. David Braz, com auxílio no passe de Robinho, responde na bola. Ricardo Oliveira, eleito o melhor do Paulistão 2015 e artilheiro, marca em seguida o 11º dele na competição. 2-0 Santos. Mais bate-boca. Leandro Pereira quer pegar o Ricardo Oliveira. Os expulsos, entretanto, são outros dois que se enrolam. Dudu e Giovânio, já pro chuveiro. No intervalo da final do Campeonato Paulista, foi a vez dos jogadores do Santos quebrarem o protocolo. Eles não desceram para o vestiário, ficaram no gramado para sentir o calor da torcida na Vila Belmiro, assim como aconteceu na semifinal do Campeonato Brasileiro, de 95 diante do Fluminense, no Pacaembu. O professor Marcelo Fernandes conversa com a turma toda
e individualmente. O Santos não pode sentar na vantagem. Ao Palmeiras resta ir para cima. Vladimir vai se esquentando. Mal sabia que seria importantíssimo ao término dos 90 minutos. Porque Valdívia coloca Lucas na cara do gol e diminui o placar. O segundo cartão vermelho para o pessoal de verde, no caso Vitor Ramos, obriga Osvaldo a sacar o 10 do Verdão. O Santos cresce. Ricardo Oliveira desperdiça a consagração. Decisão por pênaltis. Os fanáticos abrem aquele leque de mandingas, manias, rituais. Os mais novos ainda irão aprender. As reações santistas são mais positivas do que negativas. Vladimir recebe apoio e resolve. E quando não resolve, a trave resolve por ele. E Lucas Lima decreta. Santos campeão paulista pela 21ª vez. Esse foi o 21º título estadual do Santos Futebol Clube. Antes de começar a temporada, poucos acreditavam no desempenho da equipe santista. Mas Ricardo Oliveira, comissão técnica e os demais jogadores sabiam que o Santos estaria na competição não apenas para participar. Quando você sentiu que o Santos, de fato, poderia ser campeão e foi campeão? Desde quando eu cheguei aqui e começamos a pré-temporada. Eu estou sendo sincero, não gosto de lançar palavras mentirosas na imprensa. Os meus companheiros sabem como eu sou verdadeiro. Desde o início da temporada nós falamos assim, vamos trabalhar sério, porque esse time é um time de campeão. Sou um cara que eu não fico preocupado com o que vai acontecer, deixar de acontecer. Eu fui designado dessa missão e, sabe, ver de cabeça na história e tal. Eu sou funcionário do clube, você sabe, há 4 anos e sempre tive uma liderança até a minha hora, né, na hierarquia do treinador no auxiliar, eu vinha depois. Mas eu sempre fiz o trabalho de cobrar o dia a dia, você está errado nisso, você está bem naquilo. E acho que isso me ajudou bastante agora, sabe? Sempre com honestidade, muita simplicidade. Eu nunca, na minha vida, nunca tentei puxar o pé de ninguém, na minha profissão jamais. Vocês sabem o que acontece no futebol aí, né? Não me empolgo com nada, não vivo de ilusão, vivo de realidade. Queria muito esse título por esses jogadores, por esse clube que eu trabalho e tenho muito orgulho de trabalhar. E eu acho que estou muito feliz pelo clube, cara, pelo Santos, por esses jogadores aí que não tem qualquer tipo de vaidade. O primeiro tempo foi crucial para o jogo, sim, entendeu? A equipe entrou realmente muito disposta a conseguir o objetivo logo no primeiro tempo. Fomos premiados com 2 gols, jogamos muito bem. E aqui dentro da Vila que eu falo, cara, jogar aqui dentro. Pergunto para qualquer jogador de outro clube se quer jogar no Santos, se quer jogar aqui dentro da Vila. Ele sabe que é descer serra, o Palmeiras atrasou para entrar em campo, não sei o que aconteceu, entendeu? Mas é difícil. Pega a neblina, vocês sabem, trava lá, o caminhão vira. Isso aí tem que vir jogar em Santos. A casa do Santos é aqui, ó. Jogou Pelé, jogou Clodoaldo, jogou Léo. Tem que vir aqui. O lugar do Santos é aqui. No primeiro tempo, normalmente o Santos ia levar vantagem, como levou, acabou fazendo 2 gols. Mas eu acho que com a alternativa das expulsões, o Palmeiras cresceu, usou melhor o fato do campo ter mais espaços no segundo tempo, criamos boas oportunidades, mantivemos o Santos sob pressão com domínio completo em grande parte do jogo. Aquilo que nós planejamos acabou acontecendo em forma de gol. Nossa equipe cresceu, oscilou, mas cresceu
principalmente nas partidas finais. E hoje, se tivesse saído com o mérito do título, eu acho que também era merecido, porque quando vai para os pênaltis é porque as duas equipes estão muito equilibradas. Queria muito meu pai aqui, não tá? Meu avô João, meu tio Zé, meu tio Antônio, muita saudade do meu pai e de todas essas pessoas que eu falei. Obrigado, desculpa a todos. Muito bem. Marcelo, eu tenho um tempinho aí no jornalismo, nunca tinha visto alguém... Nossa! Boa noite, boa noite muito especial para a torcida santista. Boa noite, Michele, boa noite, Flávio, boa noite você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. E ontem foi realmente uma grande festa lá na Baixada, estivemos conferindo de perto e uma festa mais do que merecida, né? Sem tirar o mérito, caso o título tivesse ficado com o Palmeiras. A gente vai discutir, claro, sobre a evolução do Palmeiras, sobre esse momento do Santos. Mas foi um título muito merecido pelo que o Santos jogou, principalmente na partida de ontem, pelo trabalho que foi realizado, né? Um Santos que era pouco acreditado por muitos, pela crítica de um modo geral, foi um Santos que se superou, não é? E fez dentro de campo o resultado. Indiscutível a vitória do Santos, independentemente ela tendo vindo nas penalidades ou não, não é? A diretoria com todos os problemas financeiros que não só o Santos atravessa, que as principais equipes do futebol brasileiro atravessam, o Santos conquistou um Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista talvez seja, nesse momento, aquele de menor importância em relação ao que se disputa aqui no Brasil. Temos Copa do Brasil, Copa Libertadores, né? O próprio Campeonato Brasileiro, mas é importante sim, tem uma história, tem uma tradição, é o 21º título do Santos. Isto colocado, Flávio, né? Que o Santos entenda o seguinte, que o Campeonato Paulista não serve como parâmetro para a sequência da temporada. Não estou querendo minimizar o trabalho feito pelo Santos, não. É que agora começa o Campeonato Brasileiro, afunila para o Santos com Copa do Brasil e o buraco é mais embaixo. Então o presidente sabe disso, não é? É um grupo que carece de reforço. O Santos tem um bom time, mas não tem um bom grupo. E a boa notícia é que o Lucas Lima permanece. Nesse momento em que está tão escasso o nível elevado de jogadores, você manter os seus principais, acertou com o Ricardo Oliveira, você mantém também o Lucas Lima, já é uma boa notícia que comunga com esse título merecido ontem para o Santos lá na Baixada. Flávio, boa noite. Boa noite, Garrafa, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. Eu concordo, foi um título merecido, mas entendo também que se o Palmeiras tivesse vencido, aquilo que o Oswaldo falou é muito sério, é muito verdadeiro. Os dois times tiveram um nível muito próximo, tanto que os pênaltis foi uma disputa correta, a decisão em pênaltis foi legal. Também condivido com você a ideia de que não tem a menor condição de disputar o Campeonato Brasileiro com esse elenco. Claro. Nem o Palmeiras, nem o Corinthians, nem o São Paulo, todo mundo vai ter que se reforçar. Mas no caso do Santos tem alguns jogadores veteranos e nós não podemos esquecer que são jogos de 3 em 3 dias contra adversários de alto nível, porque você tem a vantagem no Campeonato Paulista, uma babaiada. Então se você perde um jogo importante, você bate na baba na semana seguinte. Agora não, agora você sai do Flamengo para o Atlético Mineiro, para o Cruzeiro, para o Grêmio Internacional, para o Corinthians, para o São Paulo. Então o bicho pega para todo mundo. Então você precisa ter um elenco qualificado para fazer isso. Mas o Santos realmente teve uma boa produção, teve toda a dificuldade no meio do campeonato, teve que improvisar treinador. Nesse raciocínio, Flávio, você não pode contar com o lance do Valdívia, com o lançamento. O Campeonato Brasileiro é diferente. Não adianta o Valdívia fazer um lançamento e achar que está resolvido. Mas aí eu acho que o Palmeiras tem inteligência suficiente para saber que esse cara não serve mais. Mas precisa resolver essa situação. Vai resolver, vai dar um bico nos fundilhos dele, que é o que tem que fazer. O Santos teve que improvisar com o treinador, agora não sei qual vai ser o caminho, se vai manter ou não, mas a verdade é que o Marcelo e o Serginho funcionaram, e bem, agora a vida que segue é outro tipo de competição. Com relação ao Palmeiras, fica muito claro, por exemplo, que não dá para contar com o Valdívia, é ridículo, não serve para nada. Não. É um jogador que você não pode contar com ele, não tem nenhum tipo de responsabilidade, nenhum tipo de comprometimento, então é claro que o Palmeiras não pode, se fosse eu não fazia nem proposta, se não fazer uma proposta indecorosa, mas é que corre o risco do cara aceitar, eu não teria nem conversa. E esse Dudu,
ele teve 2 comportamentos na final. Num ele foi incompetente e no outro ele foi irresponsável. Isso. O Palmeiras gastou uma fortuna com esse jogador, veio com essa história de dar o chapéu no Palmeiras e no São Paulo, exatamente para mostrar, olha, o Palmeiras é forte, é grande, está voltando com força, foi lá, investiu pesado, pagando mais do que ele vale, e ele o mínimo que tinha que fazer era, na hora da decisão, mostrar serviço. No jogo da semana passada, quando ele perdeu o pênalti, faz parte. Você bate o pênalti, você pode errar ou pode acertar. É até um ato de coragem, eu vou, assumo, tá tudo bem. Mas ele ficou devendo pro Palmeiras. E como é que ele pagou a dívida? Cavando a expulsão no primeiro tempo. Tava com palhaçada desde o começo. Nervosinho, não sei o que e tal. Se é isso aí, também não dá. Tem que meter uma multa forte, exigir do cara profissionalismo, não pode ficar passando a mão na cabeça do jogador. O projeto do Palmeiras é um projeto muito profissional, muito sério, para ficar bajulando o jogador. Ele foi incompetente no primeiro jogo e irresponsável ontem. Ele é o maior culpado da derrota do Palmeiras. Sem dúvida, no todo, na somatória da situação. Era o cara com que se contava muito, porque com o Valdívia, por exemplo, qualquer pessoa de bom senso não conta, não dá para contar com ele. E o Dudu era o cara que tinha uma responsabilidade e ele não cumpriu, ao contrário, ele foi irresponsável. Então, não é para destruir, para mandar embora, para acabar e tal, mas ele tem que ser punido rigorosamente e cobrado publicamente. Foi irresponsável, custa uma fortuna para o Palmeiras, custa mais do que vale jogando bola, e não vem dizer que é menininho, que ele tem 23 anos, ele sabe perfeitamente o que ele estava fazendo e ficou num débito tremendo com a torcida do Palmeiras e deve ser cobrado por isso. Ele xingou, né, o árbitro de safado. Não, o árbitro colocou, inclusive, agressão. Também pode pegar uma punição grande. E, na verdade, ele agrediu mesmo, né? Claro. Agrediu, sim. Bom, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. Vamos para a câmera 3. A pergunta já é sobre o Campeonato Brasileiro, que começa no próximo final de semana. Nós queremos saber a expectativa de vocês em relação aos clubes paulistas. A pergunta é, entre os paulistas, Garrafa e Flávio, qual o time está melhor preparado para o Campeonato Brasileiro da Série A? O Corinthians, o Palmeiras, a Ponte Preta, o Santos ou o São Paulo? Para mim, Michele, eu entendo o seguinte, todos carecem de reajustes. Aquele que carece talvez de menos ajustes é o Corinthians. O Corinthians hoje, dessas equipes, do meu entendimento, tem um elenco mais qualificado, um elenco mais completo para o Campeonato Brasileiro, mas não ainda o ideal, com alguns problemas a serem resolvidos. Flávio. Também o Corinthians, mas precisa pagar o que deve, né? Saco vazio não fica em pé. Precisa voltar a vencer, pagar, né? Não, primeiro pagar, né? Pagar o que está devendo, porque se não pagar não tem jeito não é? Por mais boa vontade que o cara tem, quando chega em casa, como é que é? A escola das crianças está vencendo. E não adianta dizer que é só o direito de imagem. Como só o direito de imagem? Direito de imagem é uma cascata, é uma coisa só e o cara recebe uma mixaria e não recebe o resto. Eu acho que você tem que cobrar o cara profissionalmente, muito, mas você tem que ser profissional também e pagar para o cara aquilo que ele tem para receber. Há uma relação de confiança que ainda está lá no Corinthians entre jogadores e diretoria. Ainda se acredita naquilo que a diretoria está prometendo, que o dinheiro vai chegar. Agora, tudo tem um limite. É que eu falava, mas ainda assim, quando bater no limite... Mas ainda assim, não pode chegar no estádio. Não pode, claro. Até está tendo cavalheirismo e tal, mas está errado. Está errado, não. Tá errado. Não se discute, não estou discutindo. Eu estou passando uma situação. Por que a boleirada está levando na boa? Porque há uma relação de confiança. O problema que o Flávio destacou é seríssimo, é grave, mas tudo tem um limite. Se o Corinthians perder o limite, aí, amigo, a casa vem abaixo. O Tite está segurando as pontas, né? O final de semana foi marcado também por diversas decisões pelos principais estaduais do Brasil. No Rio de Janeiro, o Vasco acabou com o jejum depois de 12 anos e ficou com o título do Carioca. Em Minas, o Atlético Mineiro espantou a zebra e deixou a Caldense com o vice-campeonato. Em Varginha, a surpreendente Caldense recebeu o Atlético Mineiro precisando apenas de um empate, mas foi o Galo que saiu na frente com o Thiago Ribeiro aos 11 minutos da segunda etapa. A equipe de Poços de Caldas chegou ao empate logo em seguida com Luiz Eduardo, aproveitando o rebote do goleiro Vitor. Mas Jô, depois de 31 jogos sem marcar, fez o gol do 43º título atleticano. Os jogadores da Caldense reclamaram de impedimento. Na hora que saiu o gol, nós perguntamos do lado de fora, já falou que foi impedimento. Nós tínhamos visto que era impedimento. Mas vai fazer o quê? A gente vai reclamar, eles vão entrar com ação, eles vão suspender a gente 6 meses e eles vão continuar apitando. Eles podem fazer o que querem no futebol. Quero agradecer primeiro a Deus, porque sem você ter fé, sem você crer em Deus, as coisas não acontecem. O Jô vinha se aplicando muito bem nos treinamentos, todo mundo reconhecia isso. Então é uma questão de dar uma oportunidade numa hora certa. Calhou que foi agora.
A gente sabia que seria decidido em detalhe. Hoje o detalhe foi favorável ao Atlético, mas de qualquer forma, o torcedor da Caldense com certeza tem muito orgulho da equipe dentro daquilo que a equipe apresentou ao longo de toda a competição. Na decisão do Campeonato Carioca, o Botafogo recebeu o Vasco da Gama no Maracanã e a equipe cruzmaltina saiu na frente com Rafael Silva aos 45 minutos de jogo. Precisando de uma vitória simples para faturar o título, o time da Estrela Solitária chegou ao empate com Diego Jardel aos 29 minutos do segundo tempo. Mas o Vasco garantiu a taça e o fim do jejum já nos acréscimos com Gilberto. 2-1 e 23º título estadual na galeria de troféus do Vasco da Gama. O Garrafa, aqui acho que a gente tem que separar as coisas. O Vasco, o Doriva, o trabalho feito dentro de campo. Parabéns ao Doriva, muito legal, né? Um rapaz simplório. Início de carreira. Que o ano passado ganhou com o Ituano e esse ano ganhou com o Vasco, que olha, estava numa draga até menos organizado que o Ituano. O Ituano é humildezinho, não tem a força do Vasco. Estava numa draga e tem na administração, ó, o telefone tocando aqui, e tem na administração que é Eurico Miranda. Pois é, esse é um ponto, esse é o lado ruim da história. Aí é o problema, né? O Vasco ser campeão foi bacana, parabéns ao Doriva, muito legal. O primeiro técnico que ganha o Campeonato Carioca e o Paulista na sequência. Né? Outros já ganharam, mas não na sequência. Agora, Eurico Miranda é o que há de mais retrógrado, de mais antiquado. É aquela coisa do brasileiro esperto. É o que a gente menos precisa no nosso país e no nosso futebol. Com relação a Minas, o Jô fez o gol. Se ela tomara que ele vire profissional, né? Tome consciência e se torne profissional realmente. E ele fez um gol e houve um pequeno erro da arbitragem no último minuto a favor do Atlético. Só aqueles pequenos errinhos que podem acontecer no futebol, o errar é humano, mas só acontece a favor do grande. Esses pequenos erros de detalhezinho assim, acontece. Corinthians e Ponte acontece com a Ponte, contra a Ponte. Natural. Caldense e Atlético acontece a favor. É sempre assim. É erro humano, detalhezinho, tal, não sei o quê. Mas jamais acontece a favor do pequeno. É o erro que só acontece pro grande. E o Atlético levou a Caldense a ser campeã invicta. Fez um trabalho bem legal, o Léo Condé está chamando a atenção. E só assinar mesmo o que você disse, referente ao Doriva, é de se olhar com muito carinho ao trabalho desse menino aí, que quando o jogador recebe muitas críticas, e nessa nova carreira de técnico tem mostrado potencial. E a gente reclama tanto de renovação, tá aí um garoto pra gente olhar. Garoto a gente fala porque a gente viu o Doriva começar jogando, a gente fala com todo respeito, e parabéns mesmo ao Doriva. E quando era criticado como jogador, disputou a Copa do Mundo. Verdade. E aí eu acho que merece todo o nosso respeito e a nossa atenção. Porque, como bem destacou o Flávio, você ser campeão, tendo Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos pela frente, com o Ituano, que a gente sabe o trabalho que o Juninho realiza por lá, não é tarefa simples, não. Ele conquista o Campeonato Paulista, pega o Vasco, tendo o Eurico Miranda nas costas, tanto que na apresentação do Doriva, você lembra? O Eurico deu um show, né? O Doriva ficou lá quietinho na cadeira e só o Eurico Miranda falava. Então, parabéns aí ao Doriva, acho que foi o grande destaque das finais regionais dos campeonatos aí pelo Brasil. No Campeonato Paranaense, o Operário de Ponta Grossa fez 3-0 no Coritiba em pleno estádio Couto Pereira e conquistou pela primeira vez em 103 anos de história o campeonato estadual. Em Santa Catarina, o Joinville levantou a taça de campeão, mas a decisão vai parar nos tribunais. E no Rio Grande do Sul, a festa mais uma vez foi do Internacional, que venceu o Grêmio e conquistou o pentacampeonato gaúcho após 42 anos. No Rio Grande do Sul, a decisão do gauchão foi mais um Grenal pra lá de disputado. Só que o Internacional teve um começo de jogo avassalador e aos 6 minutos Nilmar já tinha aberto o placar. O Colorado seguiu no ataque e novamente Nilmar foi decisivo. O camisa 9 deixou Valdívia na cara do gol para fazer 2-0. Ainda no primeiro tempo, o tricolor diminuiu com Juliano. Mas não teve jeito. Internacional 2, Grêmio 1. O time da Beira-Rio é o campeão gaúcho pela 5ª vez seguida. Festa dos jogadores em campo e a ira dos torcedores adversários nas arquibancadas.
branco e vermelho. Sou Jack, sou fogo, meu irmão. Eu boto o pé na garra desse coelho. Tem raça e pedigree, nasceu pra campeão. Em Santa Catarina, a final do estadual foi entre Joinville e Figueirense. Em 180 minutos jogados, os dois times não saíram do empate sem gols. Melhor para o Jack, que com a melhor campanha durante todo o torneio, precisava só de 2 empates para levantar o troféu de campeão catarinense. No entanto, mesmo com toda essa festa, o título do time do interior do estado corre o risco de escapar, por conta de um jogador irregular que supostamente teria sido escalado pelo Joinville durante a competição. A decisão do tribunal será amanhã, e caso o Jack perca os pontos, o campeão será o Figueirense. A história alvinegra é um relicário, é a estrada florida do operário ferroviário. No Paraná, teve time estreando como campeão. Jogando no Couto Pereira, o Operário bateu o Coritiba por 3-0, com 2 gols de Jubá e 1 de Rui. O feito da equipe de Ponta Grossa marca o primeiro título da equipe fundada em 1912. Bom, tá aí, né, Flávio? Os regionais, lá no Sul, o Internacional acabou batendo com o Diego Aguirre e o Filipão. Aquilo que a gente já esperava em termos de Campeonato Gaúcho, as duas forças. Há de se lamentar o que a gente viu, né? Inclusive no Nordeste e também no Rio Grande do Sul, na arena, o pessoal do Grêmio lá, os vândalos, né? Quebrando as cadeiras. Aquilo é uma arma jogando na cabeça de quem estava lá embaixo. Precisa se repensar essa história desse setor. Por que não pega esse setor que é dado para as organizadas e faz como fez lá também? Aumenta para o torcedor família. Tira os caras, põe. Não adianta, porque é lamentável o que se viu lá e o que se viu no Nordeste. Isto colocado, tá aí os regionais, e não vale só para São Paulo, Flávio. Isso vale para Inter, vale para Grêmio, vale para Atlético, para Cruzeiro. Os regionais representam muito pouco em relação a você medir aquilo que o time pode ser ou não no Campeonato Brasileiro. Então, claro. O Brasileirão começa de uma forma completamente numa interrogação, né? Eu não gosto de regional, acho que você não leva nada, é atrás de vida. Quem ganhou está comemorando, tem que comemorar mesmo, está tudo certo. Já que tem o troféu, vamos comemorar. Mas acho que realmente não serve para medir nada. Eu espero que em Santa Catarina, não sei nem qual é o pepino que teve lá, mas que em Santa Catarina prevaleça o resultado dentro de campo. Qualquer coisa que é resolvida em tribunal não é sério. Tem cheiro de arroz queimado. Então o campeão de Santa Catarina é o Joinville. Não tem nada com o Joinville, nada com Figueirense, nada com nada. O resultado tem que prevalecer de dentro do campo, senão é sujeira, é nojeira, é picaretagem. Então, o Joinville é o campeão de Santa Catarina. Espero que o tribunaleco deles lá faça o que tem que ser feito, ou seja, não enche o saco do jogo. Boa, Flávio. De olho na disputa da Série A do Brasileirão, a Ponte Preta foi aos Estados Unidos enfrentar o Orlando City do Meia Kaká, Orlando City, na verdade. Ó, que chique, hein? Veja os gols. Em amistoso disputado na Flórida, a Ponte Preta saiu na frente do Orlando City com um gol do zagueiro Thiago Alves de cabeça. Em 2 jogadas de escanteio, Brian Roches e Ledger viraram para os norte-americanos, 2-1. A Macaca voltou para o jogo após a bela cobrança de falta de Renato Cajá. Mas no finalzinho, Larry bateu pênalti com categoria e fechou o placar nos Estados Unidos. Orlando City 3, Ponte Preta 2. É a portuguesa do interior, né? Arruma um amistoso desse, legal pra caramba, foi muito bacana, 60 mil pessoas no estádio, ou seja, 4 vezes mais do que a final do Campeonato Paulista. Estava disputando o troféu Vicente Romano Neto, aquele cara que tirou a ponte, então, era o troféu com o nome dele lá, que a ponte ia ganhar. O primeiro tempo deitou e rolou, o Kaká jogou 25 minutos e saiu, perdeu um pênalti, que o Rildo cavou e depois perdeu, quer dizer, ia fazer 2-0. Aí, tá tudo bonitinho, tá no fim, no último minuto, faz um pênalti e perde de 3-2. Estamos de brincadeira. Então, no caso, a Ponte é vice-campeã do troféu Vicente Romano Neto. O que fica para a história, qual o placar para anotar aqui na história? Como é que foi aqui? Ponte, Orlando, como é que é? Foi a primeira derrota da Ponte Preta nos Estados Unidos em 115 anos, né? Perdeu a invencibilidade e ficamos com o vice-campeonato do troféu Vicente Romano Neto. Mas legal esse intercâmbio aí, parabéns. Muito bom. Agora, sem brincadeira, espetacular para a Ponte Preta. Foi uma ação de marketing dos
dos dois departamentos. Currículo, o da Ponte e o do Orlando. Eles fizeram juntos. Então era legal você olhava o site do Orlando, ele publicando foto da Ponte Preta. Muito legal. Porque como é que foi vendido? O time mais tradicional do Brasil, o primeiro time do Brasil, o time da Ponte com gravata, os primeiros jogos. Olha, foi lindo, foi uma coisa muito bacana. Parabéns à Ponte, realmente foi uma ação bacana. Esse é o caminho. Podia até ganhar também, né? Mas vamos lá. O assunto agora é a Copa do Mundo de Ginástica Artística, que teve neste final de semana a realização da etapa São Paulo. O Brasil conquistou 9 medalhas e levou o público ao delírio com a pequena Flávia Saraiva, além de mais uma grande apresentação do atual campeão olímpico Arthur Zanetti. Veja na reportagem de Fernando Gavini. Mesmo no degrau mais alto do pódio, Flávia Saraiva não fica maior do que as concorrentes. Mas na sexta-feira, dia das eliminatórias, ela já tinha dado recado. O que importa não é o tamanho, né? Os melhores perfumes estão nos menores frascos. Aos 15 anos, a atleta de apenas 1,33 m disputou sua primeira competição pela seleção principal e mostrou que tem tudo para se tornar uma gigante na ginástica artística. Com graça, leveza, simpatia e movimentos perfeitos, ganhou a medalha de ouro no solo. Na trave de equilíbrio, quase repetiu a dose e ficou com a prata. Foi uma competição que eu não esperava tudo isso. Teve um pequeno erro ontem, mas hoje eu vim com toda a garra e fiz o que eu treinei. Competir com a torcida a favor foi uma experiência e tanto para os ginastas brasileiros, que vão viver isso de novo ano que vem na Olimpíada do Rio de Janeiro. Oportunidade de ter por perto também a família. Ângelo Assunção, ouro no salto no sábado, contou com essa força nas arquibancadas. Eu sou muito grato à minha família, as pessoas que estão próximas e sempre me ajudam. Minha tia, meu tio sempre estão junto comigo, me levando para o aeroporto, levando para casa, sempre nesse meio de transporte, sempre ajudando, às vezes financeiramente, às vezes com emoção, com carinho, acho que sempre é bom. Nós estamos sempre torcendo, sempre fazendo positivo, pensamento positivo. Como é que foi ver o moleque ganhar a medalha de ouro ontem? Rapaz, não foi, passei mal, não foi fácil não. A gente pensa uma série de coisas, né? Então a gente fica tremendo, o coração palpitando, e feliz por ele, né? Porque a felicidade dele é a nossa felicidade. Até quem é mais experiente sentiu a diferença por estar no Brasil. O campeão olímpico Arthur Zanetti disputou aos 25 anos sua primeira competição internacional dentro de casa. Muito bom. Praticamente eu estava já quase no final da minha série, eu estava respirando, eu estava tranquilo, ainda tinha força para gastar à vontade. Então a gente sentiu mesmo a energia do povo brasileiro, faz muita diferença. Nas eliminatórias, Arthur Zanetti conseguiu a maior nota da carreira e na final igualou os 15.900 que lhe deram o ouro na Olimpíada de Londres. Mais uma vez, ele terminou como campeão nas argolas, mas desta vez com direito à dobradinha no pódio, com Henrique Flores em segundo lugar. Muito legal. Agora vamos falar de boxe. O esperado confronto entre o americano Floyd Mayweather e o filipino Manny Pacquiao em Las Vegas, nos Estados Unidos, foi decidido nos pontos dos juízes. Depois de 12 rounds bastante disputados, os árbitros deram por unanimidade a vitória ao campeão e ainda invicto Floyd Mayweather. A decisão foi contestada por muitos torcedores e especialistas, já que apesar do americano ter acertado bons golpes, foi o filipino quem demonstrou mais combatividade e ação no ringue. Com o triunfo, Mayweather chegou a 48 vitórias em 48 lutas na carreira e levou um prêmio de mais de 120 milhões de dólares. Ele deve abdicar ainda nesta semana dos cinturões e fazer mais uma ou duas lutas antes de se aposentar. Já Pacquiao, apesar de sair derrotado, levou um prêmio de cerca de 100 milhões de dólares. Que beleza! Todo mundo perde, todo mundo ganha. Dos quais 50 milhões de dólares, olha que legal, ele anunciou que vai doar para caridade o Pacquiao. E o Demian Maia, que é especialista também em luta, acha que tinha que dar vitória para o Pacquiao. Mas tudo bem. Quero mandar um beijo, beijão, hein, cá? Palmeirense.
Tá triste? Seu time não te ajudou. Ricardo Rogéri, marido da nossa chefe, da nossa gerente de esportes, Fátima Rogéri. Ricardão, feliz aniversário para você. Muita saúde, muita felicidade. O seu time não deu um presente muito bom para você, mas tudo bem. Mostrou que agora tá ali pro combate, né? Perdeu, mas com a cabeça erguida, Ricardão. Deixa eu aproveitar, então, Fala. deixar também esse abraço aí pro Ricardo, né? Santista tá bem de cabeça inchada, mas hoje tem que comemorar porque é aniversário. E lá em Minas Gerais... Como Santista? O Ricardo não é palmeirense? Provocar, sim. Bom. Tô até passada aqui. Provocação do nosso Ricardo. E lá em Minas Gerais, em Arceburgo, a Irene Ângelo, a Vera, o Cláudio, todo mundo curtindo aqui o nosso Gazeta Esportiva. Boa! E o Garrafa estará conosco essa semana todinha. Muito bom. São Paulo, após a folga de domingo, os jogadores voltaram aos treinamentos já pensando no confronto contra o Cruzeiro na próxima quarta-feira. Michel Bastos é a principal preocupação para o duelo contra a equipe mineira. Se recuperando de uma virose, o jogador segue sob os cuidados do departamento médico e ficou nesta manhã no Refis enquanto os demais jogadores participaram de um treinamento tático comandado pelo técnico Milton Cruz. A boa notícia desse final de semana ficou por conta dos torcedores que compraram antecipadamente 54 mil ingressos e devem lotar o Morumbi para o primeiro jogo das oitavas de final. Olha, o Flávio, sobre essa nota do São Paulo aí, o Milton Cruz, com a competência que lhe é dada, ele tem tocado o São Paulo. Mas pela grandeza do São Paulo, respeito, claro, a direção do presidente Carlos Miguel Aidar, precisa definir essa situação. O Milton disse que não quer continuar como técnico, né? É uma decisão do Milton. O presidente fala que ele continua. E outra coisa, não é só o jogo contra o Cruzeiro que vai lotar o estádio do Morumbi, a Copa Libertadores. O São Paulo tem toda uma temporada pela frente. Precisa sim definir a situação do técnico do São Paulo. O Milton vai ficar? O Milton quer isso? O Milton não quer ficar como técnico do São Paulo. E entendo que o São Paulo está demorando demais para resolver essa situação. Agora, sobre o jogo contra o Cruzeiro, eu acho que é esse o caminho. Mais de 60 mil torcedores no Morumbi, clima de Libertadores, tentar fazer o resultado aqui, porque depois decidir Belo Horizonte não vai ser fácil. Se o Michel Bastos não jogar, é um pipinaço, hein? Que ele é o único jogador que você fala, bom, esse aí você pode contar. Isso não falha, né? Tem muito blá 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 com pato, com ganso, não sei o quê, mas essa área galinhal não tem funcionado. Essas aves não têm sido eficientes. Ele tem sido o cara, tomara que eles recuperem, mas chegaram até a falar que estava com suspeita de dengue e tal, parece que não é, mas de qualquer forma... Na minha família a estatística já bateu em 2, minha mãe e agora minha sobrinha. Ai meu Deus, que horror. Bom, só para falar assim do São Paulo aí, só restam cadeiras cativas e camarotes para o jogo contra o Cruzeiro, hein? Então se você quiser ir para o jogo, corra. Também teve decisão no campeonato sul-mato-grossense. O Comercial venceu o Ivinhema por 3-2 e ficou com a taça da temporada 2015. Esse foi o 9º título da história da equipe de Campo Grande, que ganhou o direito de disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. Confira os campeões dos outros estados. Azulinos somos nós que cumpriremos o nosso dever. O Remo fez bonito na decisão do Campeonato Paraense. Cerca de 35 mil torcedores do Leão vibraram com os 2 gols de Rafael Pati, que garantiram a vitória azulina por 2-0 diante do Independente e o título estadual para o Remo. Nós todos saberemos com amor lutar. Sou Goiás Esporte Clube, eu sou Goiás e... No Serra Dourada, Goiás e Aparecidense empataram em 1-1. O primeiro gol do jogo foi do Camaleão com Washington. Só que Felipe Menezes deixou tudo igual. E com a vitória no primeiro duelo, o clube esmeraldino levantou o caneco de campeão estadual pela 25ª vez. Imperatriz, teu nome é uma bandeira, exaltai o vosso altivo pavilhão. No Maranhão, a decisão do estadual foi entre o Imperatriz e o Sampaio Correia. Jogando em casa, o Cavalo de Aço abriu o placar com Júnior Chicão, ainda no primeiro tempo. Na etapa final, Rubens fez o segundo no Imperatriz cobrando pênalti e Diego Valderrama aproveitou um rebote para fazer 3-0. Os visitantes ainda diminuíram com Cleitinho, mas o placar final de 3-1 deu o título maranhense pela 2ª vez para o Imperatriz. Em teu passado não há fracasso. Somos da turma tricolor. Somos a voz do campeão.
O Bahia precisava reverter uma derrota de 3-0 para o Vitória da Conquista no primeiro jogo da decisão do estadual e conseguiu mais do que isso. Venceu com o dobro de gols necessário. Robson e Bruno Paulista começaram a goleada. Souza fez 2 gols cobrando pênalti e Chiesa, o artilheiro do campeonato, fez outros 2. Final, Bahia 6, Vitória da Conquista 0. Esse foi o 46º título baiano do tricolor. Santa Cruz, junta mais essa vitória. Anderson Aquino. Esse é o nome do título do Campeonato Pernambucano de 2015, conquistado pelo Santa Cruz. Aos 24 minutos do segundo tempo, ele marcou esse golaço que garantiu a vitória mínima do time coral sobre o Salgueiro e o 28º título estadual do Santinha. Glória e tradição, Fortaleza, quantas vezes campeão. O estádio Castelão estava completamente lotado para a decisão entre Ceará e Fortaleza. Sinônimo de bom futebol em campo? Nesse caso, sim. Daniel Sobralense abriu o placar para o tricolor com uma pintura de gol. Contudo, o Vozão incrivelmente conseguiu a virada no segundo tempo com esse gol de Ricardinho e depois, aos 45 minutos, Assisinho fez o gol que poderia marcar o título do clube alvinegro. Só que nos acréscimos, aos 47 minutos da etapa final, Cassiano deixou tudo igual novamente e o empate em 2-2 fez a taça de campeão cearense mudar de mão novamente. Assim, o Fortaleza pôde comemorar o título e a quebra de uma hegemonia do rival que durava 4 anos. No entanto, comemoração não foi o que teve no gramado do Castelão depois da partida. Torcedores do Fortaleza invadiram o campo e entraram em confronto com torcedores do Ceará, causando uma barbárie de tristes proporções. Muito bom, hora de falar do Coringão, que começa a semana se preparando para ir a Assunção enfrentar o Guarani do Paraguai no primeiro jogo do mata-mata, que vai decidir uma vaga para as quartas de final da Libertadores. O repórter Fernando Gavini esteve agora há pouco no CT Joaquim Grava acompanhando o treino do Timão. Confira. Depois de 2 semanas sem jogos, o Corinthians embarca nesta noite para o Paraguai, onde enfrenta na quarta-feira o Guarani em Assunção, o primeiro jogo do duelo, válido pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América. No treino desta segunda-feira, Tite confirmou a entrada de Luciano na equipe titular, no lugar de Emerson Sheik, suspenso por ter sido expulso contra o São Paulo na última rodada da fase de grupos. Mas a maior novidade da equipe corintiana será o retorno de Paolo Guerreiro. O jogador não atua há 1 mês por ter contraído dengue, mas agora, recuperado da doença, reforça o time na partida desta quarta-feira. Está num nível de enfrentamento bom. No sábado, de enfrentar Iago e Redu Dracena, no time que não inicia, é difícil. O nível de enfrentamento, os trabalhos nossos no sábado e no domingo foram altíssimos. E eu estou para dizer que no domingo ele teve a intensidade parecida com a do jogo. Então, isso é uma boa preparação. E ele está dando essa resposta. Talvez um pouquinho abaixo do seu padrão normal, mas muito bem. Teoricamente, o Corinthians teve tempo suficiente para descansar. Teoricamente, é superior ao Guarani do Paraguai. Eu vi pouco esse time. Vi uma vez, muito rapidamente, um jogo de Libertadores, nem vi o jogo inteiro, mas ele tem um perfil muito ofensivo. No Campeonato Paraguaio, que é o que ele disputa, claro, né? Claro. Ele fez mais de 100 gols.
Então, é um time que pode ser perigoso para o Corinthians. Não acredito. Acho que o Corinthians vai ganhar lá e vai ganhar aqui. Mas como não custa tomar um certo cuidado, é bom o Corinthians ficar esperto nesse jogo. A pressão é terrível, jogar no Paraguai é muito difícil. Eles detestam jogar com... Até porque a sacanagem que o Brasil fez com o Paraguai, os paraguaios, eles estudam, né, na escola como foi a Guerra do Paraguai, então eles têm horror. Jogam tudo no campo e tal. Então vai ser uma parada complicada para o Corinthians, mas acho que o Corinthians consegue os dois resultados, tanto lá como aqui. Concordo com você, Flávio. O Corinthians, se você for olhar os outros confrontos, o Corinthians, teoricamente, tem um confronto mais tranquilo. Mas não é essa baba que está todo mundo pensando. Quando você fala desse time que tem um poder ofensivo bom, é um centroavante de quase 2 metros, chamado Santander. O cara é fera, andei dando uma olhada aí, o cara tem feito vários gols importantes, gols decisivos, a bola aérea, não estou nem explicando. As bolas aéreas estão entrando muito na defesa do Corinthians. Não vou, obviamente, querer passar o raio-x do Guarani para o Tite. O Tite é competente, ele sabe de tudo isso. Mas estou passando a você, torcedor corintiano, tem um tal de Santander lá, um cara que faz gol de tudo quanto é jeito. Então o Corinthians que abra o olho, o Corinthians não durma no barulho de que já está nas quartas de final. Não durma no barulho, porque faz o primeiro jogo lá, dá uma enroscada lá, vem decidir aqui, pode se complicar. Concordo com o Flávio, é favorito, tem mais time, tem mais elenco. Ele é campeão paraguaio, não é esse time? É uma equipe tradicional, é uma das equipes mais antigas de lá. Jogar no Defensores não é tarefa das mais fáceis. O Corinthians tem que ficar muito atento para esse confronto, se quiser chegar. Jogam tudo. Os velhinhos aposentados não tem... lá foi que o Elivel tomou uma pedrada na cabeça. Eles estrategicamente não têm banheiro, então eles distribuem os saquinhos plásticos. E os caras jogam, mas eles têm uma pontaria espetacular. Eu posso garantir isso para vocês. Resultado final da enquete de hoje do site gazetesportiva.net. Vou pedir pro Flávio Prado ir trabalhar lá, então. Vai ser bem bacana. Olha só. Já fui algumas vezes lá, viu? E voltei cheiroso. É punk. Entre os finalistas aí, qual time está melhor preparado para o Campeonato Brasileiro da Série A? E deu que é o Corinthians, com 23% dos votos, mas aí tá o Palmeiras, 22%, o Santos, 21%. Gazeta Esportiva termina aqui. Amanhã, 10h30, tem o Super Esporte com a Anitta. E a gente volta às 6 da tarde. Boa noite. 2 detalhes. Primeiro, vamos torcer às 8h30 da noite, joga o time da Gazeta. E depois o show do Celso Cardoso. Vamos nas duas, tá? né? Abraço, tchau. 1 da noite, eu volto daqui a pouco. 1 da manhã, tá de brincadeira. 8h30, que 1 da manhã? Amanhã isso já é depois. É 1 da noite. Tá bom. Isso aí já é a comemoração. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta. Tchau. Sou alvinegro da Vila Belmiro, o Santos vive no meu coração. É o motivo de todo o meu riso, de minhas lágrimas e emoção. Sua bandeira numa velha história, de um passado e um presente só de glórias. Nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ver. No Santos pratica-se o esporte com dignidade, com fervor.